Fala aí, galera, beleza? Vem chegando mais, porque olha só, tá na hora de mais um Tá Ligado na Cidade. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez a gente está por aqui cheio de assuntos importantes e interessantes para debater com os nossos entrevistados e com vocês também. Com certeza. Então bora conferir o que vai rolar por aqui hoje? O foco do programa de hoje está numa questão ambiental. A gente vai falar sobre gestão de resíduos. No estúdio, as nossas convidadas são a doutora em gerenciamento de resíduos, Fabiana Fiore, e a engenheira de produção e consultora de sustentabilidade, Priscila Dávilar. No quadro Câmara Repórter, você vai conferir como acontece a gestão de resíduos no aterro sanitário de São José. E tem ainda os quadros Tá na Rua, para ouvir os moradores da cidade, e atividade legislativa, com Lucas Guerra. O Tá Ligado começou! Gente, calçados usados, esponja de aço, escova de dente, tô falando de itens comuns no nosso dia a dia, mas me diz uma coisa, você sabe o que fazer com eles depois que não tem mais nenhuma serventia? É difícil, né? Só enfiar no lixo fica até fácil, mas quando a gente fala de gestão de resíduos, a gente tem que pensar que não é só sobre separar o lixo orgânico do reciclável, tá, minha galerinha? É um conjunto de atividades e procedimentos desde a geração até a destinação final, processo longo. É isso mesmo, mas esse é um universo cheio de desafios. E a necessidade de conscientização cresce na mesma medida que o volume desses resíduos. Para conversar sobre tudo isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio a doutora em gerenciamento de resíduos Fabiana Fiore e a engenheira de produção e consultora de sustentabilidade Priscila Dávilar. Bem-vindas. Obrigada. Gente, para começar esse papo, né? A gente falou agora, né, Thiago, tanto da gestão de resíduos quanto o gerenciamento de resíduos, que acabam sendo duas palavras que a gente usa para falar da mesma coisa, mas já entendi que não se trata exatamente da mesma coisa, né? Você pode explicar isso para a gente, Fabi? Bom, no dia a dia, eu gostei do Fabi. No dia a dia, a gente fala que nós, população, de forma geral, nós trabalhamos com gerenciamento do resíduo. E a gestão fica ao encargo do poder público. Então, o poder público precisa elaborar todas as diretrizes de como a gente precisa separar. Por exemplo, munícipe, você separa segunda, quarta e sexta para a coleta do orgânico ou do rejeito. E na terça e quinta, cada município faz isso de uma forma, tá? Sim. E cada região do município tem uma coleta diferenciada. Uhum. Mas essa é uma atribuição do poder público municipal. Ele faz a gestão, então, de todos os resíduos que estão dentro do território do município. Mas, para nós que somos os geradores, a gente trabalha com gerenciamento. E o que seria esse gerenciamento? Gerei, na verdade, já começa ali. Eu tenho que gerar menos, né? Sim. Tenho que gerar menos, fazer reuso, fazer o que for possível para ele não se tornar um rejeito para a minha atividade. Então, essa é uma etapa já do gerenciamento. Aí o município fala, você tem que acondicionar ele, colocar ele no saquinho plástico para colocar para coleta em tal dia. Essa já é uma outra etapa do gerenciamento. Sim. Aí vem o caminhão para transportar, mais uma etapa do gerenciamento. A depender do município, você coloca isso numa área de transbordo primeiro, para depois levar para o aterro. Não é o caso de São José, né? Uhum. Em São José a gente já leva direto para o aterro. Não quero aterrar, porque essa não é uma situação boa. Como é que eu posso fazer isso? Vamos tratar? Vamos levar isso para uma unidade de tratamento primeiro, recuperar a energia, ou recuperar o próprio macro ou micronutriente, por exemplo, na matéria orgânica, ou no metal. Aí vai encontrando as alternativas, né? Então, de uma maneira resumida, gestão está ali na mão da sociedade, do munícipe, da comunidade, o gerenciamento já na mão do poder público com todo esse processo aí, né, de destinação. Agora eu vou mandar aqui para a Priscila, né, Pri, que você tem um trabalho voltado aí para essa causa, né? Você é ativista nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Sim, isso mesmo. Primeiramente, obrigada por me receber aqui. Obrigado a você. É uma honra. E, bom, esse tema é muito importante, muito pertinente para os dias de hoje, né, a questão dos resíduos. E eu faço parte do Coletivo Lixo Zero, que é uma iniciativa local aqui em São José, que reverbera os preceitos do Instituto Lixo Zero, que foi fundado em Florianópolis em 2010, e tem essa capilaridade no país todo, né? Então, é dividido em coletivos, em que a gente se organiza para difundir essas iniciativas e ações voltadas para os resíduos, tá? Então, o nosso ativismo ele é voltado para a conscientização e sensibilização da população.
para essa questão do gerenciamento de resíduos. Sim. E como a gente pode ter uma ação mais proativa, né, mais regenerativa quando a gente trata sobre os descartes, né, porque dado a questão que a gente tem menos de 4% sendo de fato reciclados, os resíduos que poderiam ser recicláveis, né? Então, assim, é uma problemática muito grande que vem desde a fonte, o desafio vem desde a fonte da questão da separação, né, das pessoas realmente não saberem como lidar com os seus resíduos, até a questão final. Então, são várias lacunas nos processos desse gerenciamento e também na gestão dos resíduos, né? Quando envolve o poder público. Então, é um tema que a gente precisa, assim, cada vez mais levar a conscientização para a população. Sem dúvida, até porque, né, minha gente, é um problema que ultrapassa a barreira ali da questão ambiental e acaba se tornando até uma questão econômica. Há algumas semanas a gente debateu um outro tema importante aqui no Tá Ligado, que foi Planeta em Crise. E naquela ocasião, um dos nossos entrevistados falou sobre essa relação entre o descarte desenfreado de resíduos e os impactos econômicos que isso desencadeia. Vamos ouvir então melhor o que o Fabiano Porto, consultor e mestre em desenvolvimento sustentável, tem a dizer sobre esse assunto. Tudo que nós chamamos de lixo, na verdade, são resíduos com valor econômico. Então, toda vez que nós jogamos no lixo algo e nós destinamos para o aterro, nós estamos enterrando dinheiro, literalmente. Todos esses resíduos possuem valor econômico. E é função nossa, do Estado, da sociedade, conseguir formas de retornar esses materiais para a sociedade, seja por meio de um outro material ou da reciclagem desse mesmo material. Mas é preciso evoluir esse nosso pensamento, parar de enxergar o lixo como uma coisa descartável, simplesmente, que não tem valor nenhum, e começar a enxergar como resíduo, com valor econômico, que é possível ser reutilizado e reinserido na economia. Então, vamos pensar sobre isso da próxima vez que jogarmos o lixo fora? Vamos pensar sobre isso. Não tem como não pensar, né? Muito bom, gente. E agora, tá na hora da gente trazer mais vozes aqui para essa conversa e ouvir as pessoas nas ruas de São José. Vamos então para o quadro Tá na Rua com o Vitor Fraqueta. Qual que é o seu nome? Iracema. E o seu? Caio Miguel. Caio Miguel e Iracema. Vocês reciclam o lixo em casa? Sim, com certeza. Como que vocês fazem a reciclagem lá na casa de vocês? Lá é assim, a gente separa o lixo molhado, né, que é comida, os restos vegetais. E depois, em outra sacola, você coloca garrafa, latinha, essas coisas. Tairane, diz pra gente, você recicla o lixo na sua casa? Eu reciclo, mas não é sempre, não. O que tá faltando ali? Às vezes tem a reciclagem, né? Às vezes a gente acaba colocando junto com o normal, assim, algumas vezes, mas geralmente a gente sempre joga no reciclagem. Faz a coleta certinho e tal. Sempre certinho, sim. Sabrina, me diz uma coisa, na sua casa você recicla o lixo? Reciclo, tenho dois lixos, um só para orgânico, um só para reciclável. Maravilha. E na hora de fazer aquela gestão ali dos resíduos, como que é? Lava antes de jogar fora, como que é? Não, eu dou uma lavadinha primeiro, principalmente no leite condensado, na garrafinha de leite. Aí depois eu jogo no lixo. Aquele potinho de manteiga chato de lavar, né? Mas eu lavo o potinho para depois jogar fora. Seu Ricardo e Dona Sônia, vocês costumam fazer reciclagem na casa de vocês? A gente faz compostagem, nós temos uma horta. Quem cuida mais da parte da horta é a Sônia. A gente mora nesse sítio e lá é muito gostoso, natureza pura. E eu não faço reciclagem, mas eu tenho as lixeiras que a prefeitura dispõe ao longo do caminho, na chegada do sítio, e nós juntamos o lixo e colocamos nas lixeiras para a prefeitura levar. Dona Sônia, me diz agora então, você utiliza a matéria orgânica para fazer sua compostagem, né? E qual é o resultado? As frutas nascem bonitas lá, as verduras nascem legais? Nasce bonito, sim. O tratamento é muito bom, com carinho. Então utilizar o resto do lixo também é válido, né? Sim. Não é porque é lixo que é descartável. Não. Diane, me diz uma coisa, na sua casa você costuma reciclar o lixo? Eu costumo. E como que é o seu processo de reciclagem? Como que você faz a separação? Geralmente eu separo as garrafas e plástico, essas coisas. Aí como tem bastante catador de lixo, aí a gente coloca no portão, geralmente é eles que pegam. Porque, na verdade, a coleta seletiva mesmo de reciclável eu não entendo muito bem como funciona. E aí agora eu vou fazer uma pegadinha aqui pra você. Aquele óleo que sobra da cozinha, como que você faz?
eu separo numa garrafa e tem um rapaz que sempre passa na rua pedindo, aí a gente dá para ele. Rosana, com esse sorriso, quero saber, você recicla o lixo em casa? Reciclo sim, eu tenho esse hábito há muito tempo. E como que é o processo ali de separação? Eu separo as latinhas, separo o potinho de leite, enfim, tudo que eu vou usando durante o processo de fazer o alimento, né, eu já vou lavando, já tenho o saquinho separado e vou colocando. Eu moro em prédios, então quer dizer que já tenho o local certo para reciclagem. É isso, Ti, Marvin, eu acho que a galera daqui de São José tá sabendo fazer a separação do lixo de maneira bem certinha, hein? Tem uma coisinha ou outra que dá para melhorar, mas depois de assistir o Tá Ligado, todo mundo vai fazer isso da maneira mais correta. E não se esqueça, hein? Cuidar do lixo que a gente produz é responsabilidade nossa. Então, nesses dias de sol, saiu com uma garrafinha de água, finalizou, joga na rua não, joga aqui, ó, na lixeira. Muito fácil, muito prático e a gente ainda cuida do nosso meio ambiente. Excelente, Caramba. falou tudo. E é legal, né? Porque vou até já jogar aqui pra Fabi, que são assuntos correlacionados, né? A gente escutou o Fabiano antes falando dessa questão da gente estar enterrando dinheiro quando a gente faz um descarte de lixo e na sequência vem a população dizendo que faz a reciclagem, menção honrosa ao homem do óleo de cozinha, né? Que passa gritando lá nas ruas, ó, óleo de cozinha. Então, quer dizer, dá pra gente gerar renda com isso tudo também, né? Tá, e nós já geramos, né? Nós temos indústrias hoje especializadas na reciclagem de materiais. Nós temos uma BOL, uma Gerdau, nós temos várias empresas de grande porte que já retiram do mercado materiais potencialmente recicláveis. Uhum. Então, do tipo, você tá no boteco, se você demorar 2 minutos com a sua latinha, alguém passa e já pegou para comercializar. É verdade. Então, para os materiais que o mercado já reconheceu o valor agregado, você nem vai ter problema. Sim. Né? Ele, às vezes nem sobra. Eu acho que uma das pessoas entrevistadas falou, ó, o catador passa antes, porque eu nem sei da coleta seletiva. A gente está falando de um município que tem mais de 30 anos de coleta seletiva indevida. Né? Pelo menos o município já coleta o que a gente chama de potencialmente reciclável seco. Sim. E aí eu tenho uma novidade ótima, que não é novidade nenhuma, ela já é bem antiga, né? Porque o novo decreto da política, ele fala que os municípios precisam separar em 3. São José já separa em 2. Então, se a gente pensar em sustentabilidade, né, em caminhar rumo à sustentabilidade, o nosso próximo desafio agora é pedir para a população separar em 3. É verdade. Ô, Pri, inclusive, quando isso foi dito ali, você estava concordando aqui no estúdio, né? Que a pessoa falou da desinformação. Não sei nem como é que acontece isso direito na prática. Por que você concordou? Qual que é o seu ponto de vista? Ótima pergunta. Essa questão, por exemplo, do lixo comum não existe, né? O que é o lixo comum? Não existe isso. Na verdade, o ideal é a separação em 3 frações, né? A separação do resíduo seco, que é passível de ser reciclado, e aí aquela questão, né, muito pouquinho desse resíduo ele vai de fato ser reciclado, infelizmente, ainda no Brasil a gente ainda não tem infraestrutura para atender a demanda, né, da reciclabilidade de fato desses materiais. Aí a fração orgânica, que normalmente vai ali 50%, 40% da nossa geração de resíduos, que aí vai ser restos de alimentos não preparados, enfim, tudo que pode de fato ser compostado e voltado para a terra e virar recurso. Sim. Né? E a terceira fração seria o rejeito, que aí sim a gente pode chamar de lixo, porque aí não tem serventia. Perfeito. Então, normalmente vão ser alimentos preparados com óleo, que não é o ideal voltar para a terra, né? Adesivo, cola, coisas que realmente não tem como reciclar ou compostar. Perfeito. Então, o certo são essas 3 frações. Excelente. Caramba, deu ruim. Tem que ser em 3. Deu ruim, não deu bom. É só a gente começar a agora fazer essa separação. Exatamente. Bom, gente, a gente já vai para o intervalo, mas antes tem informação do Legislativo para você. Olha só, você sabia que a gestão de resíduos sólidos no Brasil é regulamentada por lei? A Política Nacional de Resíduos Sólidos define um conjunto de atividades essenciais para a limpeza urbana e manejo de resíduos. Ela envolve coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo da varrição e limpeza de vias públicas também. E segundo a legislação brasileira,
todas as prefeituras são obrigadas a elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Ele estabelece diretrizes para limpeza urbana e rural, além de controle e regulação dos aterros sanitários e descarte de materiais industriais, hospitalares e recicláveis. Isso porque as cidades devem buscar a universalização dos serviços de manejo de resíduos prestados com eficiência e de forma adequada, tanto para a saúde pública quanto para a proteção do meio ambiente. Agora sim, a gente vai para o intervalo. Fica aí, tá ligado? Volta daqui a pouquinho. Já de volta com Tá Ligado na Cidade. É isso aí. Hoje o nosso papo é sobre gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Mas antes de continuar a conversa com as nossas convidadas, vamos conhecer os processos de um aterro sanitário. Tá na hora do quadro Câmara Repórter. Confere aí. São José tem se destacado pela gestão eficiente dos seus resíduos. Por isso eu dei um pulo aqui no aterro sanitário, na Zona Sul, para conferir de perto como funciona esse processo e entender melhor como São José tem se dedicado a cuidar cada dia mais do nosso meio ambiente. Ti, Marvel, eu estou aqui com o Nabuco, presidente da Urban. Vou fazer algumas perguntas que eu acho que vai ser de bastante valor aí para dentro do estúdio, para vocês depois caminharem com o assunto. Presidente, obrigado por você ter nos atendido. Você pode explicar para o pessoal de casa como que funciona o trabalho aqui do aterro sanitário? De modo geral, as pessoas colocam o lixo para fora, né? Separa o lixo na residência, coloca para fora e acha que o lixo simplesmente desaparece, né? O lixo ele vem a gente faz toda a coleta na cidade de São José dos Campos, ele vem para o aterro sanitário. O aterro sanitário é um dos 3 tipos de disposição do lixo no Brasil. Infelizmente ainda temos o lixão, né? São aqueles onde simplesmente joga o lixo numa área. Existem os aterros controlados e existem os aterros sanitários. O nosso caso é um aterro sanitário, é uma obra de engenharia onde a gente tem preocupação em quando se colocar o lixo, esse lixo não vai contaminar o meio ambiente na forma do lençol freático, não ser contaminado, então ele é isolado, todas as camadas dele são isoladas para evitar que exista o chorume, que é resultado da decomposição do lixo, ele vai entrar na terra e chegar no lençol freático, contaminando provavelmente os rios que estariam próximos. E também a gente faz os dutos para recolher o gás, que também é o segundo produto gerado na decomposição do lixo, que é o biogás. A gente recolhe esse biogás para não colocar simplesmente, deixar sair o gás para a natureza, onde também existe um problema de efeito estufa, causado principalmente pelo metano, que é sintetizado na decomposição do lixo. Esse aterro ele trabalha com um monitoramento diário praticamente, a gente monitora o gás, monitora a parte de estabilidade do solo e com um verdadeiro trabalho de engenharia. Já tem anos consecutivos que São José tem sido bem avaliado pelo processo desempenhado aqui no aterro. Você pode explicar como que a gente chegou nesses resultados e por que São José dos Campos está comprometido com o meio ambiente? O nosso aterro ele é inspecionado e fiscalizado pela CETESB, né, uma empresa do Estado de São Paulo, que faz a fiscalização de todos os licenciamentos para o meio ambiente. E ela costuma dar nota, né, ela dá nota para os aterros, em função da sua administração e dos efeitos que a gente produz, positivo ou negativo para o meio ambiente. Nesse caso, nós conseguimos nota 10 da CETESB já pelo 4º ano consecutivo, né? Sendo o 5º ano na história do nosso aterro, né? A primeira nota 10 foi em 2012, né? E nós, na nossa administração, nós conseguimos 4 anos consecutivos com nota 10. Hoje, no estado de São Paulo, apenas 3 aterros possuem a nota 10. É isso aí, Ti, Marvin, as explicações foram bem claras e eu acho que vão contribuir bastante para o assunto aí dentro do estúdio. Fico com vocês e até a próxima. De volta aqui no estúdio com as nossas entrevistadas, a doutora em gerenciamento de resíduos, Fabiana Fiore, e também a engenheira de produção e consultora de sustentabilidade, Priscila Dávila. Gente, continuando esse papo, continuando essa conversa, tem um assunto interessante para falar dentro dessa toda essa questão do lixo, que é a questão da logística reversa, né? Como que a gente consegue introduzir a logística reversa em tudo isso? O que é, na verdade, né, Priscila? E quanto esse assunto já está caminhando?
Bacana. Bom, ainda é um assunto um pouco incipiente, de acordo com a demanda, digamos assim. Então, como a gente estava conversando aqui, já tem algumas cadeias produtivas que a logística reversa já funciona. E o que seria isso? Seria basicamente o produto retornar à origem, né? Então, retornar para a empresa, para a indústria que o produziu. Então, assim, teoricamente, seria o ideal a gente ter mapeado e ter funcionando as logísticas reversas de todas as cadeias produtivas, né? Hoje em dia, como a gente estava falando, algumas cadeias já existem, já são efetivas, lubrificante de carro, resíduos pneumáticos, né? Que já tem funcionado legal. Agora, eu conheço algumas iniciativas privadas, né, de empresas, por exemplo, Havaianas, né? Então, quando arrebenta lá o chinelinho Havaianas, você já pode levar para a loja da Havaiana, porque eles vão conseguir dar o descarte correto. Então, já tem algumas iniciativas de produtos de consumo que já estão começando a ter uma logística reversa mais efetiva. Seria até interessante que a gente conseguisse ampliar isso tudo para outros tipos de serviços e produtos também, né? Saiu um dado recente aqui interessante que até o nosso produtor e repórter Vitor passou aqui para a gente, quero chamar a atenção, que é o agravamento do quadro, né? O uso global de plástico que quadruplicou nos últimos 30 anos e deve dobrar até 2060, então a projeção, se continuar dessa maneira, a projeção é de que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Então, quer dizer, é um impacto gigante, né? Sim, é um impacto gigante, não só do plástico, que eu acho que hoje a gente está falando muito do acordo que acabou de acontecer internacionalmente, para a redução, já tem países hoje já falando de proibição do plástico de uso único. Nós temos algumas legislações, por exemplo, aqui no município em relação a isso, mas ainda são poucas. Eu acho que ela está restrita ao canudo de plástico. Nós temos liberdade ainda para a compra de outros materiais de plástico único, com quantidade muito maior. E nós temos a questão logística reversa muito importante para resíduos que o risco é muito grande à saúde humana. Exemplo disso, o resíduo de equipamento eletroeletrônico. A lâmpada fluorescente. Então, um dos cuidados que a gente sempre precisa ter é responsabilidade, do ponto de vista legal, de quem produziu, de quem comercializou, receber de volta esse material. Então, meu celular não está funcionando, a pilha não está funcionando, a lâmpada, você pode voltar para o ponto do comércio. Então, você já consegue encontrar em territórios como o nosso espaços para a devolução desses produtos. E se não encontrar, gente, é fazer com que ele esteja disponível. Porque os acordos setoriais, do ponto de vista de legislação, já existem. Então, é fazer valer o nosso direito de devolução desses materiais que podem poluir o ambiente. Acho que até os pontos de entrega voluntária acabam saindo de uma maneira bem interessante nesse sentido, né, Pri? Com certeza. Para quem não conhece, né, os PEVs são pontos de coleta, de recebimento de resíduos, que você pode levar todo tipo de material para ser descartado da melhor forma, né? Então, é uma iniciativa que precisa chegar, né, na boca da galera. Muita gente ainda não conhece os pontos. Então, é uma coisa que a gente precisa falar, né? Sim, é legal a gente destacar mesmo que, né, os PEVs, né, os pontos de entrega voluntária, são locais espalhados em várias áreas, várias regiões da cidade, especialmente cidades maiores, né, como São José tem, e aí você pode mesmo levar o teu lixo, inclusive esses daqui a gente não sabe como descartar direito, né, material eletrônico, o resto de obra, enfim, e tem a destinação correta. Meninas, infelizmente nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito a presença de vocês duas, Pri e Fabi. Obrigada eu. É um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigada. O dia que quiserem conversar sobre resíduos, é só aparecer na Unesp. Com certeza. Bom, com certeza. Com certeza a gente vai voltar a falar disso. Tem muito assunto, né? Infelizmente é um caminho ainda longo aí, mas a gente vai percorrer e pelo menos tentar incentivar a conscientização das pessoas. Sem dúvida. Bom, agora a gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco você fica por dentro dos trabalhos da Câmara, os trabalhos do Legislativo no quadro Atividade Legislativa com Lucas Guerra. Não saiam daí. Tá ligado na cidade de volta e chegou a hora do nosso quadro que traz informações sobre os trabalhos do Legislativo em São José dos Campos. Pois é, a Câmara Municipal não para de trabalhar e sempre tem informações importantes para você. Vamos então com o quadro Atividade Legislativa.
quem chega para trazer informações pra gente, vem chegando, como sempre, Lucas Guerra. Eu só cheguei até antes, mas no céu já estava entrando. Você tem seu faço espaço. parte aqui, Exatamente, o corpo vem sozinho, praticamente. E aí, Guerra? E aí, pessoal, fiquei sabendo que o tema de vocês tem tudo a ver com sustentabilidade, descarte, correto, é isso? Gestão, gerenciamento de resíduos. Chegaram todas essas informações para mim, por isso eu preparei, né, algumas informações também para trazer aqui pro Tá Ligado. Manda. Eu queria mostrar algo que no passado, quando falavam para mim, eu imaginava que era uma coisa até de futuro, né? O que a gente chama de lixeiras subterrâneas. Que a gente imaginava, muita gente tinha aquela ideia que você jogava o lixo e já caía direto pro aterro ou para algum outro lugar para reciclagem. Não é bem assim, obviamente, mas São José dos Campos ganhou algumas lixeiras subterrâneas. A gente tem uma que fica bem na região central. Inclusive, no Boletim Legislativo, a gente fez matérias quando foi implantado esse sistema, que é muito inteligente e ajuda principalmente no descarte também de resíduos aqui na cidade. Primeiro, impede que a água da chuva entre, acabe levando, né, os lixos, as sacolas ou os lixos que estariam jogados nas lixeiras convencionais, impede animais, também cachorro, que a gente sabe, os cachorros de rua acabam pegando e espalhando o lixo pela cidade, não é legal. Outros também, roedores e tudo mais. Então, São José implantou esse modelo. Uma fica lá pertinho da Praça do Sapo, a gente mostrou nessa matéria que a gente fez o boletim. Ou seja, você joga o lixo, ele fica bem abaixo da terra e impede aí mau cheiro e todas essas questões que a gente falou. E olha só um dado interessante, poucos meses depois que foi implantado o sistema, ou seja, as lixeiras, São José dos Campos conseguiu recolher 13 toneladas, ou Olha seja, só é isso, muita coisa. A gente não imagina que teria tanto lixo, né? Eu fico imaginando o que é 13 toneladas, é muita coisa. Quando a gente pensa, as lixeiras, elas conseguem receber até 5.000, né, litros de material orgânico ou lixo convencional que a gente acaba colocando ali. Então, é muito importante para a cidade quando a gente pensa em sustentabilidade. É algo que não é tão custoso, e a gente tem um efeito muito importante. E eu queria falar de um outro ponto, que aqui a gente falou da cidade, mas aqui que envolve bem a Câmara, que é de um projeto aprovado na Câmara, esse voltado para descarte irregular. Quando a gente pergunta o que a gente faz com lixo, muita gente acaba falando, eu jogo de qualquer forma em casa, eu não separo, e tem muita gente que faz algo péssimo, que é jogar na rua ou em lote vago. Que é o pior ainda, né? Então, São José dos Campos aprovou uma lei para que as câmeras do CSI elas possam identificar pessoas que jogarem lixo em áreas verdes, ou seja, serão câmeras estratégicas posicionadas em áreas de proteção ambiental, ou lotes, ou áreas verdes, mesmo bosques de bairro, hortas comunitárias, ou seja, se a população encontrar algum local de descarte, entulho, pode acionar o CSI, que vai conseguir reconhecer o suspeito, né, de ter cometido isso, que é um crime ambiental. É bom a gente deixar claro para quem está em casa, viu, pessoal? Jogar lixo em área verde é um crime ambiental. E aí tem as sanções para isso. Excelente. Bom que a gente está usando, então, a tecnologia a favor do meio ambiente, a favor da sustentabilidade. Guerra, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Nem falei, mas olha só, Tomita, quando eu falar, vou falar geral aqui, viu? Quando eu falar da lixeira, põe a imagem da matéria. Ele viu? coloca, o Tomita é esperto, sempre põe. A gente vai indo então, galera. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, gente.